do Senhor para todos. Que Deus em Cristo possa estar te abençoando, você, sua família. E se você tem um ministério, que Deus possa estar assim alargando fronteiras para você. Que Deus possa estar assim alavancando o seu ministério. Que o Espírito Santo esteja na direção sempre. E eu quero agradecer a você pela sua atenção, por estar ouvindo essas grandes mensagens pelo seu pequeno servo que vos fala, porque a palavra de Deus ela é sempre grande, tem sempre um alcance muito grande, tem muito valor. E nós, como servo de Deus, estamos inseridos aí nesta palavra por graça e bondade do Senhor Deus, porque nós não merecemos nada. Mas Deus é quem nos dá tudo, da sua graça, do seu amor e da sua infinita misericórdia. Nós somos participantes pela sua bondade. Esse é o meu canal Porções Bíblicas. Indique para um amigo, curta, compartilhe, comente, nos ajude a colocar mais e mais a palavra de Deus para ir mais avante. Que Deus possa estar assim te abençoando. Eu quero trazer uma porção da palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 5, e o versículo 13 e 14, que vai falar sobre o cristão como sal da terra e como luz do mundo. Se você tem uma Bíblia em casa, por favor, leia. Eu quero compartilhar com você essa porção da palavra de Deus. Mateus capítulo 5 e o versículo 13 e 14 diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nesse primeiro áudio, eu quero falar sobre o sal. Depois, no segundo, eu vou falar sobre a luz. E de introdução aqui, eu quero falar sobre essa influência que nós cristãos temos para com o mundo em que nós vivemos. A responsabilidade que Deus nos deu para influenciar este mundo com a sua palavra. Observe que o cristão ele tem o poder de influenciar e também ele pode ser influenciado. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2 e o versículo 15, Paulo escrevendo aos nossos irmãos ali em Filipos, ele disse o seguinte, o versículo 15 do capítulo 2, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Esse astros aqui que está falando não é virar um artista, virar uma pessoa que está sempre nos holofotes, sempre à frente. Não, esse astro aqui está falando sobre brilhar. Brilhar a luz de Cristo que está dentro do cristão. Não é que o cristão tem que ser um artista, tem que estar sempre em primeiro lugar em tudo. Não, ele está falando aqui sobre o poder da pessoa influenciar as pessoas para o reinado de Cristo, para a salvação desta pessoa. E ele também escrevendo aos irmãos de Colossos, no capítulo 4 e o versículo 6 de Colossenses, está dizendo o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Ou seja, nós precisamos estudar a Bíblia,
pedir a sabedoria e unção do Espírito Santo para que a nossa palavra seja temperada com sal. Observe que uma comida muito salgada fica intragável. Assim também é o cristão. O cristão, ele precisa ter o Espírito Santo na vida dele para que a palavra dele venha a ser agradável e não venha ofender e ferir as pessoas. Ao invés de trazer a pessoa para Cristo, eles esparramam. Muitos usam assim, palavras grosseiras, palavras de preconceito, palavra de racismo. Não, a gente precisa do Espírito Santo para poder responder a cada um segundo a nossa fé. Nós temos que incluir as pessoas para o reino de Deus. As pessoas têm que vir do jeito que elas estão, mas nós precisamos pedir a Deus para nos dar uma palavra para que elas não permaneçam como elas chegaram, para haver mudança na vida dela. Então, muitos cristãos estão sendo influenciados pelo mundo. Ao invés de influenciar, estão sendo influenciados. Ao invés de salgar o mundo está fazendo com que eles apodreçam juntos com o pecado. E isso aí não é de agrado, não é do agrado de Deus. Então veja que o cristão ele tem o poder de influenciar e também de ser influenciado. Então a influência é o efeito bom e mal que causamos nos outros, ou vice-versa. Isto é, o efeito bom ou mal que os outros causam em nós. Pensemos na influência no sentido objetivo, isto é, a boa influência que como crente devemos exercer sobre os outros. Essa influência pode ser pelo entusiasmo que evidenciamos, pelo testemunho que damos, ou pelo exemplo que deixamos, ou até mesmo pela fé que demonstramos, e etc. Então veja que a gente pode influenciar alguém e alguém pode nos influenciar. Mas o objetivo é que nós possamos influenciar as pessoas a aceitar Cristo, mostrando o poder do Evangelho, mostrando que um dia todos nós que aceitamos a Cristo vivemos em obediência a Ele e a Sua palavra, e também nos ditames do mundo, ou seja, nós, como cristãos, nós somos cidadãos do céu, mas também, primeiro, nós somos cidadãos da terra, nós devemos cumprir com nossos deveres terrenos, porque se nós não formos um bom cidadão do céu, da terra, como nós poderemos ser um bom cidadão do céu? Se nós não obedecemos os homens em relação às leis, aos direitos, que não venha ferir a palavra. Nós devemos obedecer os homens, sim. Então veja que nós devemos influenciar as pessoas para as pessoas ir morar no céu juntamente conosco. E por falar nisso, aí Jesus tratou desse assunto e comparou o cristão com duas coisas. Jesus, ao tratar desse assunto, ele comparou o cristão a duas coisas: sal e luz. Veja como Jesus comparou o cristão com o sal. O que o sal faz? O sal ele dá paladar à comida, né? Ele dá sabor. O sal ele conserva os alimentos e o sal age com rapidez. É aquilo que eu falei, a palavra seja temperada com sal, o que diz a Bíblia. Porque ele vai dar sabor às palavras e a pessoa que está ouvindo vai querer ouvir você de novo. Mas se você salgar demais, ele não vai querer te ouvir mais. Então observe que assim deve ser o cristão no meio onde vive e trabalha. Ele deve criar um ambiente apreciável, ele deve criar um ambiente desejável, ele deve contribuir para a pureza e conservação dos bons costumes. O cristão ele deve ter um bom costume. Ele deve despertar nos outros o desejo de seguir a Cristo para também ter uma vida agradável a Deus e aos homens.
E também ele deve depressa fazer a sua parte para melhorar o mundo e transformar vidas. Um cristão, é claro, ele não vai conseguir ganhar todo o mundo para Jesus, mas ele deve fazer a parte dele. Ele deve influenciar as pessoas, mostrar como realmente é um filho de Deus. Fazer a sua parte para melhorar e para transformar vidas. Jesus também comparou o cristão como a luz. Por que a luz? Observe que a luz, ela o que? Ela ilumina, ela dá satisfação, ela serve de alerta e ela guia. Imagine a pessoa andar no escuro. Como é que ela vai poder chegar no seu destino sem tropeçar, sem cair? Ela nos alerta. Observe que ela também serve de guia. Então, por isso que Jesus comparou o cristão como a luz. Porque assim deve ser o cristão, brilhar como a luz nas trevas do erro, do vício, do engano. Deve ser motivo de alegria para aqueles que vivem na tristeza e na dor, apontando-lhe o caminho da vitória. Deve servir de alerta para os que vivem em trevas, a fim de que não caia no abismo da perdição. Deve servir de guia para conduzir os perdidos a Cristo. Não importa que o saleiro não seja tão bonito. Importa primeiramente que tenha sal. E como a lâmpada, se estiver apagada, mesmo que seja mais bonita ou cara, para nada servirá. Então o que nós devemos fazer? Deixemos que Cristo opere em nossa vida para que outros possam vê-lo em nós. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós cristãos, nós devemos iluminar, nós devemos dar satisfação, nós devemos servir de alerta e nós devemos servir de guia para as pessoas que estão nas densas trevas do pecado. Então veja que, em resumo aqui, o tema aqui em resumo é a influência multiforme e benfazeja do justo neste mundo. Visto sob a influência do sal e ao mesmo tempo a sua responsabilidade de conduzir o povo à salvação, refletindo a luz de Deus em seu viver como um luzeiro. Observe que nos tempos bíblicos o sal era, em relação a hoje, de maior importância, mais valioso, menos abundante e de difícil aquisição. Então observe, quando você chega no supermercado, o sal ele não está à vista. Você não encontra o sal logo ali de primeira, você vai andar um pouco para encontrar o sal e é uma coisa bem barata. Observe que o sal ele não é visto, mas ele dá sabor. Assim é nós cristãos. Muitas vezes não somos vistos, mas nós temos o nosso sabor. A gente está falando de Cristo, pregando o evangelho temperado com sal, e o Espírito Santo vai nos ajudando e depois a gente vê o resultado daquilo. A princípio, parece que não aconteceu nada, mas depois a gente vê os resultados. Assim também é o sal na comida. Observe que se você vai comer ali uma comida sem sal, você nota logo. Aí quando você põe um pouquinho de sal, você já nota o sabor. Se você põe muito sal, aí não tem como você comer. Então, você não vê o sal na comida, mas você sente o sabor. Assim também é o cristão. O mundo não vê os benefícios que o cristão está fazendo agora, mas mais na frente eles vão ver que o sal deu o seu sabor. Então o cristão, como o sal da terra, ele é o quê? Ele é preservador, assim como é o sal. O sal é preservador, ele conserva e preserva. Daí ser figura da pureza.
porque quando você é sal da terra, você tem a pureza de Deus na sua vida. Ou seja, mesmo que o mundo esteja se corrompendo, você permanece preservado, porque você é sal. Daí ser figura da pureza. Sua coalva também fala disso. O sal ele evita a deterioração. Veja, no caso da destruição de Sodoma, Deus disse: não a destruirei por amor dos 10 justos. Ou seja, Ló e sua família eram o sal de Sodoma. Era o sal que estava impedindo a destruição. Concluímos que quando a igreja sair daqui, a destruição do mundo começará. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então observe bem que o sal ele é preservador. Enquanto Ló estava ali com a sua família, Sodoma e Gomorra estavam sendo preservados. Mas Sodoma e Gomorra não quis participar do sal, que era Ló e sua família. E por isso que quando eles saíram dali, foi destruído Sodoma e Gomorra. E observe que Ló e suas 2 filhas escaparam. A esposa dele não era o sal. Parecia ser o sal, mas não era, porque desobedeceu a Deus. E é interessante que virou uma estátua de sal. Então veja que quando a igreja sair da terra, eu falo igreja, não é as denominações, é o povo. O que a Bíblia diz? Que vai vir a grande tribulação. E o Apocalipse fala da destruição. Então veja que o sal é preservador. O Espírito Santo está junto com a igreja. Mas no dia que o Espírito Santo levar a igreja, esse mundo aqui vai deteriorar. E o sal também ele produz sede. Veja que quando você come algo salgado, você tem sede. A palavra de Deus é como sal. Aleluia. Quanto mais você ingere, você come deste sal, aí você tem sede de comer mais ainda. Estou falando aqui numa simbologia espiritual. O sal, ele produz sede. A palavra de Deus também produz sede. É como se fosse o sal, como uma comida salgada que você come e tem o desejo de beber água. E a palavra de Deus, ela é a água também, porque é o símbolo do Espírito Santo. Aí quanto mais você come desse sal, você tem desejo de beber água, que é a palavra, que é a vontade de buscar o Espírito. Então o sal ele produz sede, a multidão perguntando aos apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Em Atos 2:37. É o carcereiro de Filipe clamando: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16:31. São as multidões à procura de Jesus, Mateus 4:25, Mateus 8:1, Mateus 12:15, 14:14. Então veja que quando nós aplicamos este sal, que é a palavra de Deus, começam a querer mais, a querer mais. A multidão gritando: varões, irmãos, o que faremos? O carcereiro diz assim: o que é necessário para eu me salvar? Então veja que a palavra de Deus, ela causa sede nas pessoas. Por isso que é necessário nós nos alimentarmos dela, para que venha causar sede em nós e sede nas pessoas que estão ouvindo, que estão ingerindo esta palavra. Veja que lá em João capítulo 7, versículo 46, os oficiais de justiça dizendo: nunca homem algum falou assim como este homem. Olha o sal produzindo efeito aí, ó. Jesus pregando a palavra.
Ou como está dito de Paulo, muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Veja que o homem ali, o rei chamava Paulo, 24, 26, para conversar com ele. Então o crente como sal cria sede espiritual nos outros e como luz conduz as pessoas àquele que é a fonte da salvação. Então veja como é interessante você ler a palavra, você ingerir este sal na medida certa e passar para as pessoas. E as pessoas vão sentir sede e querer te ouvir novamente. E o sal, como eu falei antes, ele é invisível quando ele está em ação. O sal, antes de ser aplicado, é visível. Mas ao começar a agir, temperando, preservando, etc., torna-se invisível. Você pega o sal, você está vendo, mas quando você joga ele na comida que ele dissolve, você não vê mais. Mas você está sentindo o sabor de que aquela comida tem sal. Assim também é o crente. A vossa palavra seja temperada com sal. Temperada. Não é exagerada, é temperada. Então você é assim também. Ou combate para aparecer, murmurando, quando assim não acontece. Você tempera para ficar invisível aos olhos dos homens, ou você coloca muito sal para que seja notado? Essa é uma pergunta e eu acho interessante fazê-la, porque o reino de Deus não é aquele que aparece, o reino de Deus é aquele que faz. Então, observe também que o sal age invisivelmente, mas a sua ação é claramente sentida. Veja que a gente não vê, mas a gente sente o sal. O sal também, ele ajuda a flutuar. Sim, por quê? Porque o sal ajuda a subir. Quanto mais salgada for a água, maior flutuação proporcionará aos corpos. É assim no Mar Morto, a massa de água mais salgada do mundo. Observe bem que se essa água se prestasse para o banho, nenhum banhista ali pereceria afogado, pois de tão salgada a água devolve à superfície o que nela é lançado. De tão densa ela diminui o peso específico dos corpos, fazendo-os flutuar. Um corpo afunda mais rápido na água doce do que na água salgada. Então veja, o Mar Morto ali, ele é super salgado. E ele, quando alguém entra lá, não consegue afundar por causa do sal. E o que me faz pensar é que o crente, quando ele é sal, ele não vai afundar no mar de pecados. Por mais que o pecado esteja envolvido em volta dele, o pecado não vai entrar dentro dele, ele não vai conseguir submergir no mar do pecado porque ele é sal. Ele flutua sobre o pecado, mas o pecado não entra dentro dele. Aleluia. Podemos entender isso, que o pecado não entra no crente que é salgado com a palavra de Deus e que é cheio do Espírito Santo. O pecado vive em volta dele, mas o pecado não entra dentro dele. Louvado seja o nome de Jesus. Porque o pecado não consegue submergir aquele que está cheio
do Espírito Santo. Eu vou concluir aqui este áudio e no próximo áudio voltarei com a segunda parte sobre o cristão como sal da terra. Até lá.